Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Única emenda aprovada do orçamento para 2017 destina 17 milhões de reais para 20 instituições sociais da cidade. Saiba mais detalhes sobre ela. Você conhece o Vote, ferramenta no site da Câmara que permite ao internauta opinar sobre os projetos em tramitação? Entenda como participar. Uma viagem no passado, conheça o Promemória, parceria entre a Câmara e a Univap que resgata histórias do passado e está disponível para você em formato digital. E em nossa série especial sobre o balanço de mandato de hoje, você confere a entrevista com o vereador Dr. Roniel. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Em uma sessão que durou aproximadamente 5 horas, o projeto de orçamento para 2017 foi aprovado pelos vereadores. E das 37 emendas apresentadas, apenas uma foi aprovada. A proposta prevê o repasse de 17 milhões de reais para 20 entidades da cidade. Saiba quais são elas e mais detalhes sobre esta emenda agora na reportagem. Foi uma decisão apertada. Por 11 votos a 10, foi aprovada a única das 37 emendas apresentadas para o orçamento do ano que vem. A proposta garante verba de 17 milhões de reais para 20 instituições sociais da cidade, que prestam serviço de atendimento a pessoas com deficiência e também trabalho de apoio a idosos e crianças carentes. A emenda foi muito discutida entre os vereadores. Trabalha-se a ideia de privilegiar as entidades que já têm reconhecidamente um trabalho em nosso município, tem trabalho com base em contratos já realizados com a atual administração, algumas até com a administração passada, na época ainda da administração passada, passou pela atual administração, né, e podem ter contrato com a próxima administração. E o que a gente está fazendo aqui na Câmara Municipal, essa proposta, ela vem trabalhar para que vai discutir corte, vai discutir o andamento do município, nós temos a Câmara Municipal fazendo o papel de garantir a continuidade do trabalho dessas entidades. De fato, você percebe que as entidades muitas vezes passam por uma situação até de vexame, quando tem que correr atrás, se humilhar às vezes para conseguir recursos, para dar conta de um serviço que deveria ser do poder público. Como eu falei, eu já fui presidente de uma entidade, eu sei como que é a pressão. São guerreiros quem estão à frente das entidades sociais aqui em São José, principalmente os portadores de deficiência, porque é muito mais difícil esse trabalho. Então eu digo para vocês, eu sou inteiramente a favor dessa emenda. As entidades sociais que estão aqui representadas, aquelas que não vieram e estão com o nome na lista, irão receber os recursos. Sabe por quê, Dulce Rita? Porque tem um contrato, Roniel. Tem um contrato com elas e tem que cumprir o contrato. Tem que ter orçamento para elas. E aquela entidade que não tem contrato, tem que fazer o contrato. Vai ter recurso para a entidade. E vai ser conversado com todo mundo. Agora, nós, Roniel, nós não precisamos fazer emendas para poder garantir recursos, porque vamos garantir na prática, na veia. Nós não podemos ser acusados de calote que vocês receberam da outra gestão. Nós não podemos ser acusados de relatórios mentirosos que foram emitidos com relação ao desempenho dos seus filhos na Secretaria de Educação. Nós não podemos ser acusados de muitas coisas que estão acontecendo com vocês, que vocês estão sofrendo consequência, mais uma consequência do que está acontecendo com esse governo. Passado ficou no passado. Então vamos procurar a origem lá nesse governo, ainda aproveitar que estão até dia 30. Aproveita que está até dia 30 aí. Vamos ver se vão receber vocês. Aproveita, vocês ainda têm a chance até o dia 30 de pegar os responsáveis por tudo isso que está acontecendo com vocês. Os 17 milhões serão divididos entre as seguintes entidades:
Associação Ágape para Educação Especial, Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo, Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais de São José dos Campos, Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos, Associação Educacional para Crianças Especiais, Associação Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salete, Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos, ASIM, Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura, Provisão, Centro Educacional Fonte de Vida, Comunidade Cristã de Ação Social, Cruzada Assistencial Padre João Guimarães, Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, o Gaia, Obra de Ação Social do Pio XII, Recanto de São João de Deus, Sociedade Holística Humanitária, Sorri São José dos Campos, SOS Mulher de São José dos Campos e Unidade Vicentina Promocional. Representantes dessas entidades acompanharam a votação do plenário e comemoraram a aprovação da emenda. Para o grupo, a verba carimbada assegura a manutenção do trabalho das entidades para o próximo ano. E a nossa preocupação era porque os valores, os recursos que são direcionados para as entidades, muitas vezes já causam uma deficiência no atendimento devido ao valor. E mesmo assim ainda não estava resguardado perante a falta de uma emenda. E isso trouxe um alívio, é claro, para as entidades, visto que nós temos um grande desafio para frente. Você sabia que uma ferramenta no site da Câmara permite ao internauta opinar sobre os projetos de lei que estão em tramitação? É o Vote. Saiba como acessá-lo. Tá vendo esse visto aqui em destaque no canto direito do site da Câmara? Esse aí é o Vote, uma ferramenta criada para que a população opine sobre os principais projetos de lei em discussão. É bem simples, basta um clique para ter acesso às propostas dos vereadores. Na página inicial, o internauta confere um resumo do projeto e já fica sabendo qual vereador é o autor. Para mais informações, ainda é possível acessar a justificativa da proposta e o projeto na íntegra também está disponível para download. Aí, depois de se informar sobre a matéria, é hora de dar a sua opinião. Você é contra ou a favor do projeto de lei? O botão verde é para votos favoráveis, o vermelho, contrários. O placar atualizado com o resultado da enquete fica disponível na página e é possível ainda saber quantos votos cada matéria recebeu. O processo é confidencial e os votos são secretos, mas quem quiser pode compartilhar nas redes sociais e ainda convidar amigos a participar. Vale lembrar que na ferramenta ainda é possível deixar um comentário sobre cada um dos projetos. Afinal, sua opinião é importante e pode influenciar a decisão dos vereadores em plenário. Pratique a cidadania, participe! E no próximo bloco tem a nossa entrevista de balanço de mandato. Hoje é a vez do vereador Dr. Roniel. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A repórter Vivian Scatolin bateu um papo com o vereador Dr. Roniel sobre este último mandato. A conversa faz parte da nossa série de entrevistas com os vereadores sobre o balanço de mandato. Confira. Olá, hoje eu converso com o vereador Dr. Roniel, que está concluindo um mandato de 4 anos aqui na Câmara. Obrigada pela presença, viu, vereador? Obrigado a vocês pelo convite. O que a gente pode destacar nesses 4 anos de mandato, em termos de debates, discussões que aconteceram aqui na Câmara? Na verdade, esses 4 anos foram profícuos em uma série de coisas, tanto em debates de assuntos importantes para a cidade, como também dentro daquilo que é a minha área, que eu sou médico. Dentro da saúde, a gente teve alguns tópicos importantes. Eu acho que um dos que mais me chamavam a atenção foi aquele do Estratégia de Saúde da Família, que está provado que em todas, sem exceção, todas as cidades onde o plano Mais Médicos, com mais de 200 mil habitantes moradores na cidade, todos eles tiveram um efeito pífio. E São José não fica por fora. São José também teve uma resposta muito baixa, muito pequena, apesar de toda a propaganda que se fez, e é só propaganda, esse programa ele funciona, era um programa eminentemente político,
e ele não funcionou. E a Associação Brasileira de Medicina, os conselhos regionais de medicina do Brasil inteiro se posicionaram, não exatamente contra, sob qualquer situação, mas contra da forma como foi colocado. E se provou em São José, o nível de efetividade foi muito pequeno. Fui contrário, que dentro desse projeto Mais Médicos, os ditos cubanos, aqueles que se dizem médicos, porque a gente não sabe nem se são médicos, quando vieram para cá, foi-lhe pago aluguel de moradia aqui, que para mim é um erro crasso desse programa. Se o programa existe, você está trazendo o cidadão de fora com um valor majorado que aquele que se paga, você ainda está pagando o aluguel, tem muita coisa esquisita e muito mal explicada, né? Tivemos aí campanhas contra a Zika, contra a dengue, contra uma série de patologias onde o nosso governo, e aí eu posso dizer o governo federal, estadual e o municipal, erraram muito na condição. Tanto é que tivemos verdadeiras explosões de doenças aqui. É fácil de ver, é só pegar o número que nós temos dentro da Secretaria de Saúde Estadual e mesmo municipal, você vê o avanço que doenças como a dengue, como a zika tiveram aqui. Também tivemos uma série de outros problemas em relação a uma série de prestadores de serviço que, para nós aqui no Legislativo, chega a ser vergonhoso. Entidades como o GAC, como o Pio XII, como a própria Santa Casa, que era promessa de governo do digníssimo prefeito, todas ou quase todas elas, o Provisão, que é uma empresa muito séria, que sempre trabalhou parceira da prefeitura há muitos anos, nos ajudando bastante com atendimento popular, praticamente todas elas foram expulsas do atendimento, do trabalho que faziam, né, por conta de falta de pagamento. E essa falta de pagamento a gente sabe que na saúde só ocorreu por falta de gestão, prioridade, esse tipo de coisa. Uma das suas bandeiras é o funcionalismo, né? Dentro desse tema, quais as principais demandas ou problemas identificados? Seria o caso do Instituto de Previdência? Olha, são vários os problemas em relação ao funcionalismo, tanto de forma pessoal, com assédio moral, que a gente percebeu, é um fácil levantamento, você vê no jurídico da prefeitura, o número de processos contra funcionários que aumentaram terrivelmente, os famosos procedimentos administrativos contra os funcionários aumentou numa escala absurda. Além disso, né, algumas vantagens, alguns benefícios, alguns deles eu até concordo, deveriam ser regulamentados, não foram regulamentados, como foram excluídos. Então, algumas coisas que deveriam e poderiam ser feitas de forma mais adequada ao funcionário, ao funcionalismo, ao orçamento público, deveriam ter sido feitas com uma boa discussão com o funcionário. Isso não foi realizado. Muitas das ditas vantagens, que na verdade são alguns direitos que o funcionário sempre teve, até por conquista, foram retiradas, né? Para piorar a situação. No final de mandato agora a gente descobre que o Instituto Municipal, que é o que garante dinheiro para que esse funcionário que lá botou 30, 35 anos tenha uma aposentadoria digna de acordo com as regras que quando ele entrou ele aceitou, agora a prefeitura deixa de repassar uma verba monstruosa, do que não me falha a memória, mais de 75 milhões nesse período, alegando uma série de desculpas, mas me preocupa muito porque o funcionalismo no prazo de mais 2 ou 3 anos terá, se nada for corrigido ou compensado, muita dificuldade de bancar de forma correta, honesta, dentro da lei, o funcionário aposentado. E isso ocorreu, também voltamos a dizer, fica meio chato até falar, mas por erro de gestão, erro administrativo, erro de como lidar com o bem público, como lidar com o dinheiro público. Falando da SEI do kit, o que a gente pode dizer como resultado, né? Qual é o saldo dessa investigação? Essa SEI não terminou em pizza, como alguns gostam de dizer, ela já rendeu frutos, ela está no Ministério Público, está numa comissão especial dentro do Ministério Público que avalia esse tipo de processo, e dentro da própria Polícia Federal, nós fizemos questão de levar pessoalmente lá na Polícia Federal toda a documentação que existe dentro da Polícia Federal, um grupo que justamente faz a investigação de fatos dentro dos municípios desse tipo de concorrência. A gente viu isso explodindo no país inteiro e São José, infelizmente, não ficou de fora. Mesmo uma vez sendo retirado dessa SEI, eu faço questão de dizer, fui presidente da SEI, durante todo o momento que fomos presidentes,
fizemos todo o levantamento de forma idônea, de forma correta e as investigações das melhores formas possíveis. E o tempo vai mostrar para nós que a justiça nos dará razão e basicamente foi muito importante para a cidade. Olhando para frente, né? Sua intenção é continuar acompanhando o cenário político? É óbvio. A gente hoje ainda sou presidente do Democratas aqui em São José, não me reelegi para essa próxima gestão, mas com certeza faço questão de continuar trabalhando para a cidade. Eu sempre trabalhei no serviço público. Sou funcionário público da Prefeitura de São José há mais de 25, indo para 29 anos, 28 anos. Então sempre trabalhei no serviço público. Agora, com um viés um pouco mais político, vamos colocar assim, mas com certeza nos preparando para anos que virão, para tentar ajudar a cidade. Para finalizar, eu queria uma avaliação sobre a experiência, né, de primeiro mandato. Sua expectativa foi alcançada? Não, definitivamente não. É aquilo que eu falo. A gente sempre pensou em vivenciar esse momento na política com a ideia de contribuir com a cidade. Eu, particularmente, nesses 4 anos, dei muito azar, vamos assim dizer, porque o gestor, aquele que foi eleito por executivo, transformou essa cidade num verdadeiro caos. Fica muito fácil e óbvio de ver isso andando pela rua, né? na falta de manutenção, na falta de zeladoria, na falta de bom senso, de gestão e assim vai. Eu não consegui fazer nesses 4 anos por conta do executivo que estava aí, mas com certeza dentro do que eu pude, pela minha área que é a saúde, dentro das discussões mais amplas de orçamento, lei de zoneamento, esse tipo de coisa, a gente discutiu tudo que pôde, nos posicionando, tanto a favor como contra, sempre tentando ajudar o cidadão. E graças a Deus, eu acho que nesse sentido, a gente teve muito ganho, teve um aprendizado muito grande. Não consegui realizar muitas das coisas que eu queria, mas que com certeza o nosso nome ficou bem guardado aqui, eu tenho certeza disso. Bom, doutor Raniel, obrigada pela presença, pela entrevista. É um prazer. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco, conheça o ProMemória, uma viagem no tempo na história de São José dos Campos a apenas um clique. Olá, o Diário Legislativo está de volta. O projeto ProMemória é uma parceria entre a Câmara, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com o objetivo de resgatar e preservar o passado de São José dos Campos. O projeto deu origem a um site que contém uma série de documentos históricos da cidade. Confira! Resgatar histórias do passado nunca foi tão fácil em São José dos Campos. Fruto de uma parceria da Câmara, Univap e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o ProMemória traz para você a história da nossa cidade acessível por meio de uma página na internet. No site da Câmara, basta clicar no link do ProMemória para embarcar nessa viagem no tempo. A página reúne publicações como livros, artigos, teses e trabalhos de conclusão de curso. Também mostra como é o trabalho de recuperação e preservação do material. Entre os mais de 30 mil documentos estão fotos e mapas antigos, edições digitalizadas do jornal Correio Joseense, que circulou de 1920 a 1967, a documentação do Fórum de São José entre os anos de 1803 e 1970 e uma dissertação sobre cotidiano escolar na cidade entre 1889 e 1930. Agora vamos falar sobre mercado de trabalho. Confira as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, chapeiro, farmacêutico e passador de roupas. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta terça e também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça-feira fica ensolarada em toda a região e não há possibilidade de chuva. A máxima alcança os 30 graus, mínima 15. Amanhã o sol aparece, mas à tarde pode chover com trovoada. A máxima chega aos 31 graus, mínima 18.
E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã.